Estamos no primeiro trimestre de 2026 e meu ano começou de uma forma bem silenciosa. E eu tô percebendo que 2026 veio com uma sensação completamente diferente, que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que está sendo o meu ano de 2026 dentro desses 3 meses. E para quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é um novo vídeo aqui no canal, que já faz muito tempo que eu não posto nada. Eu abri esse canal para compartilhar um pouco da minha rotina, mas quando 2026 apareceu, eu tirei um período de isolamento no início do ano, como eu sempre faço. Eu gosto de tirar um tempo só para mim mesma no início do ano, para não aparecer e ficar mais em off. Porém, quando eu basicamente tentei voltar, eu não consegui voltar para a rotina ali no online. Aparecia no Instagram. E eu acabei estendendo esse período. E quando eu percebi que eu estava entrando num período de isolamento. E isso acontece sempre comigo. Eu gosto muito de períodos de silêncio, períodos de solidão, de solitude. E esse ano eu criei uma meta. Eu não sou muito de criar muitas metas para mim, porque eu sei que o ano ele contém muitas facetas, né? Mas eu criei uma meta de ficar mais off mesmo, ter um tempo mais presente, focar mais, porque eu tava com muito problema de foco, muito problema mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me distraio muito fácil. Eu sou muito fácil de me distrair, eu tô fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco já tô em outra coisa, eu tô pensando em algo, daqui a pouco meu pensamento se dissipa em várias coisas e eu acabo me atrapalhando e no final do dia eu termino com aquela sensação de que eu não fiz nada. Então esse ano foi um propósito que eu tive de parar um pouco, de dividir muito a minha atenção. E uma das coisas que eu precisei fazer foi ficar off das redes sociais. Foi uma decisão meio que forçada que eu tive, porque era a única maneira de eu voltar para mim mesma. E uma das maneiras práticas que eu encontrei de fazer isso foi voltar a bordar. Eu gosto muito de fazer bordados e quando chegou a pandemia, eu trabalhei muito com isso, eu fiz muito para vender. Então, foi uma forma de voltar a fazer algo que eu já queria voltar a fazer, porém no ano passado eu não conseguia espaço na minha agenda para fazer. 2025 foi um ano em que eu tive quase nada episódios de isolamento, episódios de ansiedade, episódios de crises existenciais. Esse ano eu já entrei com uma baita crise existencial. Não por conta dos antigos motivos. Tive sim aquele período ali de muita confusão mental do início do ano, que sempre acontece, de não saber o que fazer, de como fazer, o que eu devo fazer. E esse ano entrou com aquela sensação de que tudo estava um caos, de muita bagunça, então eu precisei me isolar um pouquinho e sair um pouco dos holofotes, sair um pouco da exposição. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto muito de socializar, eu não gosto muito de estar muito no meio de uma multidão, eu gosto muito de ficar sozinha. E quando eu socializo demais, eu preciso de um tempo para voltar a ser eu mesma, para voltar para o meu tempo, para voltar para minha essência, para voltar para minha identidade. E eu gosto muito de ser eu mesma do meu jeito. Hoje, infelizmente, eu não tenho muito tempo para desfrutar dos meus hobbies, que são leitura, escrita, eu gosto muito de escrever, diário, leitura. Eu tenho gastado muito tempo assistindo também, enquanto eu bordo as minhas séries favoritas, coisas que eu quase não tive tempo também no ano passado. Mas isso também é um período, eu enjoo muito das coisas também. Eu tô aqui fazendo algo, daqui a pouco eu já enjoo daquilo, paro. Então, esse ano eu percebi que isso estava me prejudicando em todos os sentidos. E me causou uma certa sensação de abandono, sensação de confusão. E quando eu não sei o que eu tô fazendo, eu não gosto de ser vista. Então eu me isolo. E eu procuro refúgio na minha mente, nos meus pensamentos. Eu volto muito no passado, eu fico com aquela sensação de nostalgia, uma saudade do que nunca aconteceu, uma saudade de quem eu era, um desejo de voltar atrás no tempo para poder
consertar coisas que eu não queria fazer. E nisso a minha mente fica muito sobrecarregada. Então, esse ano, para mim tá sendo uma mistura de queda livre com renovação. Não sei até quando esse período de tempo vai continuar, mas eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês, porque eu sei que muitas pessoas também estão vivendo esse tempo de confusão, de descontrole mental e que precisam de um tempo para ficar só, para simplesmente se conhecer. E eu, na verdade, acredito que eu só funciono dessa forma. Eu não consigo estar o tempo inteiro em exposição, eu não consigo estar o tempo inteiro conversando com as pessoas. E se deixar, eu nem saio de casa. Eu sou uma pessoa que eu não saio de casa, eu não gosto muito de socializar, vou à igreja no domingo. Mas eu sinto essa necessidade de me isolar, de ficar em casa só. Porém, eu sei que isso não é tão benéfico para a gente, principalmente pela nossa saúde mental. Então, a minha forma de driblar essa questão do isolamento é isso, é bordando, é escrevendo, é fazendo coisas que realmente me tragam para o estado presente. Eu tenho dificuldade de estar no estado presente. A minha mente, ela se dissipa muito fácil. Eu costumo sair da minha realidade e ir para outro lugar. Eu devaneio demais, eu crio muita coisa na minha mente, eu escrevo histórias na minha mente, eu crio personagens na minha mente. E isso, de certa forma, me tira do presente, me tira do estado presente. E eu tenho lutado muito contra isso esse ano, em 2026. E eu gostaria muito de compartilhar isso, porque talvez alguém também se identifica com essa sensação de descontrole emocional. Compartilhar isso é uma forma também de me sentir mais acolhida, porque eu sei que não só sou eu que passo por isso. Ultimamente eu tenho acompanhado muitas meninas aqui no YouTube mesmo, que compartilham essa questão de estar sempre em outro lugar, mesmo quando está envolvida com muitas coisas, e eu acabo ficando perdida sem saber como lidar com esse tipo de sensação. Mas eu gostaria muito de deixar registrado aqui esse período que para mim não é um período ruim, porque eu gosto muito de estar em conexão comigo mesma. Eu gosto de me descobrir, eu gosto de me preservar de muita coisa, eu gosto de poder escolher o que eu quero fazer e não estar sempre refém de alguma coisa, de alguma ação. Mas eu gostaria de saber de vocês, como vocês estão lidando com esse iniciozinho do ano, que tem trazido uma certa sensação de insegurança, muita coisa acontecendo no mundo. E nesse período eu tive um momento de paralisia, onde eu fiquei muito fragilizada, não consegui fazer nada, não consegui tirar os meus hábitos diários do papel, simplesmente fiquei paralisada no tempo, e isso prejudica muito a minha relação com as pessoas e o meu trabalho, e acaba me levando para um lugar de muito isolamento, de muita solidão. Mas eu sei que é uma fase. Comigo sempre acontece dessa forma. Sempre tem um período onde eu estou bem introspectiva e depois eu volto para aquele período de socializar de novo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham se identificado. Deixe nos comentários como você está lidando também com essa fase que o mundo está vivendo. E deixe seu like para eu saber que você gostou. E eu pretendo gravar mais vídeos nesse formato, com essa vibe mais silenciosa, porque eu gosto muito também e me identifico mais. Então, é isso, beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e deixe seu like também. Eu vou ficar muito feliz em saber que você gostou desse conteúdo.